Bom dia, leitores e leitoras do El País. Estamos aqui, temos a honra de ter conosco a ex-presidenta Dilma Rousseff. Ela governou o país de 2010 até 2016 e está aqui para nos dar sua visão neste momento de crise, não apenas no Brasil, como global. Presidente, queria começar perguntando como a senhora, para muitos historiadores e no Brasil, é um símbolo da democracia. Foi presa, foi torturada e depois chefiou as Forças Armadas numa nova fase da democracia brasileira. Queria perguntar se a senhora vê, neste momento, o risco de ruptura institucional no Brasil e como a senhora enxerga ter um presidente que já fez apologia à tortura, inclusive ao seu próprio torturador, algo que a senhora sentiu na própria carne. Essa pergunta eu faço em nome do nosso decano, o colunista Juan Ares. Perfeito. Eu primeiro queria cumprimentar vocês, cumprimentar o El País, que dá uma contribuição importante à imprensa democrática no Brasil. E dizer o seguinte, eu considero, olhando a primeira parte da sua pergunta, que é sobre a situação atual das Forças Armadas no Brasil. Primeiro, uma constatação factual. Nunca, nem durante o período da ditadura, as Forças Armadas estiveram tão presentes, em termos até individuais, dentro da máquina pública do Estado, ocupando ministérios como ministros e também os cargos de segundo nível, terceiro nível, que existem dentro da máquina do Estado brasileiro, formando o governo Bolsonaro. Eu quero destacar que as Forças Armadas, enquanto instituições, não são e não podem ser elementos de um governo, na medida em que são instituições, compõem as instituições do Estado brasileiro. Um governo é um governo. O Estado brasileiro é algo que perpassa os diferentes governos. No entanto, nós temos aqui uma constatação, que é um fato. As Forças Armadas ocupam no Executivo, através de uma presença maciça, um papel estratégico, porque parece que funcionam com um substituto à inexistência de um partido político que dá sustentação ao Bolsonaro e lhe forneceria os cargos, os quadros dirigentes. Nós chegamos ao ponto de, na maior crise, na maior pandemia da história recente, dos últimos séculos no Brasil e no mundo, há o Ministério da Saúde, que é uma peça fundamental para o exercício dessa atividade, ser ocupada por um general interino, mas é o dirigente, sem os necessários requisitos técnicos. Isso é muito grave, porque, primeiro, comprometerá de forma, eu até diria, usaria a palavra institucionalmente inadvertida, para uma aliança entre a visão que se terá no futuro das Forças Armadas e a que se terá no futuro do governo Bolsonaro, que é grave. É claro que a presença é de oficiais da reserva, mas você tem, então, a primeira constatação. Há um quadro de intervenção militar dentro do governo. Não há esse quadro de intervenção na sociedade. Não há. Ou seja, as instituições, Congresso, Legislativo, aliás, Judiciário e Legislativo, funcionam. Tem problemas no Brasil hoje em termos de uma democracia mitigada? Tem.
Mas, entendi. Mas a senhora acha que é um risco de ruptura? Você não tem intervenção militar. Mas Agora, a senhora acha que tem um risco de ruptura? Não, eu quero dizer o seguinte: é o sonho de consumo da cúpula deste governo. É o sonho de consumo, um autoritarismo no qual, por meio de uma ocupação dos espaços da sociedade, você teria um autoritarismo que permitiria um certo nível de visão de construção de sociedade no Brasil que, a mim, causa pânico, porque seria mais grave do que foi a ditadura militar, com um quadro marcadamente fascista, com um quadro marcadamente miliciano também. O que me espanta é essa relação, porque há um monopólio em todos os estados modernos, há um monopólio pelo Estado da força e da justiça. Privatizar por milícia a violência é gravíssimo. E isso ameaçaria a própria estruturação das Forças Armadas. Então, esse processo de levar ao autoritarismo, através do autogolpe ou através de qualquer outra forma de fechamento, é extremamente contraditório do ponto de vista também das Forças Armadas, porque este governo defende uma privatização da violência, o exercício da violência por meio de armar o povo, e nós vimos na reunião de 22 de abril, e tem uma relação pública e notória com as milícias. Mas existe um risco... Defende o uso privado da violência, porque a milícia e a armação das pessoas, armar as pessoas, não significa fortalecer de forma democrática o caráter de monopólio da violência que todo Estado nacional possui. Então, eu acredito o seguinte, que é extremamente contraditório essa ida para o autoritarismo. É o sonho de consumo. Agora, a pergunta é, até onde vai a flexibilidade daqueles que ainda apoiam Bolsonaro? Porque você tem partes expressivas do mercado apoiando Bolsonaro, você tem uma parte da mídia apoiando Bolsonaro ainda, de forma mais contida, mas apoiando. Você tem também ainda setores da sociedade e da própria polícia e das instâncias, de certas instâncias das Forças Armadas e das polícias militares apoiando Bolsonaro. Até aí, eu quero saber até onde eles vão. Eles vão até a ruptura? Com que base real? Com que base no mundo? O mundo não está propenso a golpes militares. Justamente, só para insistir nessa questão, muitos intelectuais hoje falam de que existe um experimento autoritário furtivo, né? Que é isso que a gente estaria vivendo aqui no Brasil, ou seja, não há uma ruptura aos moldes de uma ruptura democrática como a gente conhece, como conheceu na ditadura, mas o sistema vai se corrompendo por dentro, né? A gente vê o autoritarismo se implementando por dentro. Nesse sentido, o governo poderia persistir aí por muito tempo. Não é tão furtivo assim, né, minha querida? É isso que eu queria perguntar. A senhora vê mais como uma... enfim, eu acho que a imagem melhor foi dada pelo general Mourão, o vice-presidente, que disse em 17 que o processo era por aproximações sucessivas. Pois bem, se hoje você não tem a possibilidade de um autoritarismo, qual é a ideia? E isso o Bolsonaro faz todos os domingos, e às vezes nas segundas, terças, quartas e quintas-feiras, que é a seguinte, você radicaliza, aí há uma reação, aí você recua. Se você radicalizou 100, você recua 50 e acumula 50. Na sequência, você faz novamente uma outra aproximação, avança mais 100. Há uma reação, você recua 50. De tal forma que você normaliza, por exemplo, a discussão sobre o AI-5 no Brasil. Quando que no Brasil se discutia abertamente a volta do AI-5? Nunca.
Quando no Brasil se discutia intervenção militar? Nunca. E hoje isso tornou-se pauta da imprensa. Então, o que eu quero dizer é que não é furtivo, o que não é efetivo. Ou seja, ele faz só aproximações sucessivas, mas em busca de um objetivo ao qual ele quer chegar. A outra coisa diferente é o que a gente caracterizou como a diferença entre o que acontecia em 64 e nos anos 70, aqui na América Latina, que era uma ditadura militar, que era como, se você comparar a democracia a uma árvore, a ditadura militar vai lá e corta a árvore. Significa que todos os direitos de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, organização, congresso aberto, estão inteiramente cortados, e isso significa para toda a população. Nos estados de exceção, nos novos golpes que começam a ocorrer, no meu caso, eu sou um deles, impeachment sem crime de responsabilidade, o que acontece? Ao invés do machado cortar a árvore, é como se a árvore fosse invadida por fungos e parasitas, que corroem dentro das instituições. Qual é o momento? Dentro das instituições, elas criam aquilo que muitos chamam, como o Pedro Serrano, de estado de exceção. Criam a exceção. Isso não ocorreu com Bolsonaro. Isso ocorreu logo após, né, a minha eleição em 2014. E se prolongou através de várias rupturas sistemáticas dentro da estrutura. Conflitos entre o judiciário e o executivo, entre o executivo e o legislativo, entre o legislativo cada vez se aprofundando mais. E temos uma expressão maior disso aonde? Na Lava Jato. Por quê? A base fundamental da democracia é que todos são iguais perante a lei. Sem isso, não há possibilidade de democracia, de democracia estável. O que a Lava Jato faz? A Lava Jato compromete aquela senhora que usa, né, uma viseira, ou seja, tampa os olhos e tem uma balança que mostra o equilíbrio e a neutralidade. Sérgio Moro rompe com a neutralidade, rompe com o equilíbrio senhora presidente, as instituições. Sem a Lava Jato, nós não teríamos um Bolsonaro. Sem o governo Temer, nós não teríamos um Bolsonaro. Mas a gente está aqui e agora o Bolsonaro é o presidente. A senhora tem falado, faz não muito tempo, da necessidade de fazer frente da reconstrução democrática. Quais são os partidos, os movimentos e as pessoas que precisam estar lá? E se o ex-ministro Sérgio Moro está nesse movimento, o PT vai estar? Veja bem, ou a gente entende o que aconteceu no Brasil, ou então fica difícil dar certo tipo de resposta de forma inteligível. No Brasil, houve um processo de deterioração das instituições, que começa em 2016, quando ao romper o processo democrático, você abre a caixa de Pandora e todos os monstros saem. Quais são os principais? É o autoritarismo, os milicianos e a aplicação no Brasil de algo gravíssimo, que foi a pauta neoliberal. Por que hoje nós estamos tendo essa quantidade de morte no Brasil? Não só porque o Bolsonaro está se omitindo em todos os níveis. Isso talvez seja a principal razão. Omite na saúde, omite na política social, omite uma política social que permita que as pessoas fiquem em casa, e omite-se também em relação às falências. Mas, como disse, eu vou citar até um conservador americano, o Larry Summers, ele disse o seguinte: o Covid não cria tendências, ele simplesmente radicaliza as existentes.
E uma das tendências radicalizadas no Brasil é o que foi aplicado, extremamente grave, que foi aplicado no pós-2016, que é a precarização do trabalho. O fato de você ter desmontado todas as políticas sociais. E isso leva ao quê? Leva a um grau de radicalização imenso. Aí eu te pergunto o seguinte: eu vou fazer uma frente para quê? Primeira coisa, uma frente que não assumir que é para tirar o Bolsonaro, eu não sei para que ela deve ser feita. Ok. A questão é a seguinte: uma frente só pode ter sentido se é para Bolsonaro fora. Ok. Quem são os movimentos? Bolsonaro? Não, calma, não é simples assim em país nenhum. Não foi assim na Espanha, não foi assim na França, não é em nenhum país. Como é que é a característica dela? Ela não paira no ar. Ela é fruto da história do país. O que é que sustenta o governo Bolsonaro? É só seu caráter neofascista? Ou teve uma porção de pessoas da elite, porque no povão está fora dessa? Então, qual é a receita para fazer essa frente? Da elite que queria o Bolsonaro para quê? Para aplicar a agenda neoliberal. Eu acho que tirar o governo Bolsonaro sem evidenciar que ele tem há uma aliança neoliberal e neofascista no Brasil, sabe o que vai acontecer com a nossa frente? Vai dar em nada. Como a frente ampla, que foi tentada nas vésperas da ditadura, aliás, nas vésperas não, no pós-ditadura, fez água. Então, o que eu estou te dizendo é o seguinte: a frente no Brasil, uma frente democrática, tem que ser daqueles que sabem que o Bolsonaro tem que sair. Então a senhora concorda com o presidente Lula? A senhora concorda com o presidente Lula? O Sérgio Moro jamais pode entrar numa frente. Ele é diretamente responsável. Ele é figura central na chegada do Bolsonaro. Central. A senhora concorda, então, com o presidente Lula de que essas frentes que já têm surgido agora, com a presença do eu, por exemplo, seja a favor de um movimento que tem uma pessoa, como Miguel Reale, que assinou junto com a Janaína Pascoal aquele impeachment fraudulento e que originou esse golpe. Como é que pode isso? Então, que leva a isso? Leva a quê? Essas pessoas, elas estão tentando fazer o que os italianos chamam de aggiornamento. Ou seja, estão tentando, porque se recusaram a fazer uma frente em 2018. Ali tinha uma frente. Ali nós impediríamos que ele surgisse. Agora estão tentando se adornar. Aí colocam algumas pessoas, tá? Eu acho que bem intencionadas. Eu não acho que todos nas frentes. Por isso, eu estou falando dos juntos, tá? Eu não acho que as pessoas dos juntos são mal intencionadas. Eu acho que os juntos, primeiro, não tem proposta. Juntos para quê? Eu quero saber para quê. Se não é para tirar o Bolsonaro, para que é? Para fazer o quê ao tirar o Bolsonaro? Isso, presidenta. O momento não pede uma união, até de forças que em algum momento ali atrás foram antagônicas. Qual é o papel do PT nisso? Porque o PT é o maior partido de oposição do Brasil. Não deveria vir do PT o protagonismo, até para a formação de uma possível frente, enfim, mas fica uma briga, o Ciro... Não, minha querida, o fato de alguém assinar manifesto nunca significou... Eu não queria ter só o manifesto. Ô, gente, mas pera lá. Então vamos discutir a rua? Porque é o seguinte, historicamente, me desculpa, historicamente, assinar manifesto não constitui frentes. O que constitui frente? Constitui frente um projeto mínimo. Não precisa de ser máximo, mas mínimo. Algo você tem de fazer. Eu não posso estar junto para nada.
tem de estar junto para tirar o Bolsonaro e colocar algo no lugar. Então, a frente, ela tem de ter um programinha mínimo. Ninguém precisa de concordar em tudo. Até outro dia eu vi uma imagem muito interessante. A gente quer salvar o parque, né? Então, a gente quer salvar o parque para fazer um piquenique. Isso foi até um exemplo do José Eduardo, o ex-ministro da Justiça. Então, eu aceito todo mundo que quer salvar o parque, mas tem de querer salvar o parque. No Brasil, só tem um jeito de salvar a democracia, tirar o Bolsonaro. E a senhora acha que é possível tirar o Bolsonaro? A senhora vê o Bolsonaro caindo no médio prazo via impeachment ou via judicial, já que ele está sendo alvo de um inquérito? Como a senhora avalia essas condições hoje para tirar o Bolsonaro? Acho muito difícil, sem movimentação social, você tirar o Bolsonaro. Eu acho muito difícil. E por movimentação social, a mais forte seria movimentações de rua. Isso não é viável nesse quadro de pandemia. Então, nós temos aí já uma fraqueza. E acho que tem de ter clareza, por exemplo, eu acho terrível que o Manifesto Juntos, independentemente de eu assinar ele ou não, eu podia saudá-lo. Mas se ele não fala nem em tirar o Bolsonaro, para que ele é? Porque você congrega forças, não é pedindo para todo mundo ser igual um ao outro, todo mundo assinar um único manifesto. Isso é infantilidade. Pode ter vários manifestos que vão atender a várias pessoas, a vários conjuntos de pessoas que confluirão para formar um grande rio. Seriam vários rios menores formando um grande rio, né? Acontece que tem de ter clareza do que quer. Porque não adianta eu falar juntos para quê? Para defender a democracia, tá certo. Mas como eu defendo? Como é que eu defendo hoje, concretamente, a democracia com o Bolsonaro e esse governo exercitando o que eles exercitam, que é uma forma terrível de você condenar as pessoas a não ficar em casa porque não tem do que viver. A precariedade instituída em 2000, logo depois que eu saí, ela é responsável pela quantidade de informalidade que tem no Brasil. O Banco Mundial faz um diagnóstico a respeito do que acontece na América Latina e diz que um dos fatores de risco da América Latina é esse monstruoso aumento da informalidade que ocorreu. O que é uma pessoa informal? É uma pessoa de uma família que ela não tem segurança do que ela ganha. Ela não sabe o que ganha amanhã. A precariedade, ela implica numa relação de trabalho pré-capitalista, assim, no sentido que é antes da Revolução Industrial, aquele negócio que você obrigava a gente a trabalhar 24 horas. A precariedade voltou a isso. Tem aquele filme excelente do Ken Loach, né, que mostra isso, mostra o que significa o domínio do seu tempo de trabalho integralmente nas 24 horas. É isso. Então a senhora está pessimista? Estou vendo a senhora bastante pessimista. Não tem como fazer uma frente, querida. Não tem como tirar o Bolsonaro, as pessoas estão na precariedade. Desculpa, não tem como ir para a rua, a senhora está falando. Se eu fosse pessimista, eu não levantava da cama. Eu não sou uma pessoa pessimista. Eu sou uma pessoa que tem aquilo que o Gramsci dizia, apesar deles terem uma bronca do Gramsci total. Eu tenho o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. A vontade transforma, mas você tem de olhar. Tem de olhar a realidade como que ela é. O que eu acho é que nós temos de construir as condições para tirar o Bolsonaro. Mas é certo que os manifestos fazem parte disso. Agora, o que eu estou dizendo, primeiro, eu não acho que existe o manifesto. Não existe isso. O manifesto. Aquele que, se eu não assinar, nós todos seremos traidores, como que é o Ciro Gomes. Não existe isso. Isso é um instrumento de luta política.
Mas eu acho que todo manifesto, qualquer um deles, funciona como essa quantidade de afluentes que vão convergindo para a gente construir uma base para romper com o Bolsonaro. Isso não significa que eu tenho de abrir mão do que eu penso para assinar aquele manifesto. Até porque eu achei ele inócuo. Entre os manifestos, eu acho o pior, o Juntos. Acho interessante o 70%, o Basta, aquele outro antifascista. Tá? Isso é outra coisa. O que eu considero é que é preciso mais do que isso para que a gente possa, de fato, fazer uma luta democrática que restaure duas coisas: restaure a democracia e os direitos do povo. Porque eu não quero também a volta ao reino do Guedes. Como o PT. Eu não quero o Guedes. O PT, que é o maior partido de oposição, está justamente pensando nessa construção e colocando essa vontade, pensando que a gente está numa situação crítica e que talvez a gente não tenha tempo para uma construção tão bem construída assim. Talvez ela precise ser um pouco mais rápida do que isso. Como o PT está se colocando nessa discussão? Querida, quais são os companheiros? A gente, o tempo é uma questão política também. Ou seja, eu só me imponho o tempo quando eu tenho as condições para impor o tempo. Né? O PT fez o seguinte, junto com várias outras frentes e vários partidos de oposição e movimentos sociais, entrou com pedido de impeachment, como sendo um dos instrumentos para o fora Bolsonaro. A estratégia é fora Bolsonaro. Dentro da estratégia, fora Bolsonaro, cabe tudo. Cabe manifestos, cabe movimentos na rua e cabe, fundamentalmente, um pedido concreto de impeachment que foi assinado por todos os partidos de oposição e movimentos sociais e figuras da sociedade. Outros pedidos de impeachment também entraram. No Congresso, tem várias iniciativas. No TSE, tem uma discussão sobre a chapa. O que nós consideramos fundamental também é perceber que é preciso não só tirar o Bolsonaro, mas ter eleições diretas, porque nós não temos a menor ilusão que a chapa do presidente da República ela tem um projeto que não é só garantido pelo Bolsonaro. E, portanto, quando a gente diz que tem de questionar a chapa e pedir eleições, é para que esse processo se desenrole democraticamente. Nós temos uma experiência recente que foi muito usada também nas últimas semanas a respeito da questão democrática, que é a direta já. Né? A direta já foi um dos mais importantes movimentos que nós tivemos na nossa história política recente. É importante sinalizar uma coisa. Nós tínhamos no centro democrático um real centro democrático. Ulisses Guimarães era, sem sombra de dúvida, uma figura extraordinária, que foi estratégica nessa questão da aliança de todos, porque estava comprometido com o fim da ditadura. Quem será nosso Ulisses agora? O que o Tancredo não estava. Quem será nosso Ulisses agora, presidente? É que não tem, querida. O líder da centro-direita não tem. Mas por que não tem? Vamos perguntar por quê? Sempre é importante perguntar. Como é que o Bolsonaro chega onde está, gente? O Bolsonaro chega onde está por 3 motivos muito bem enunciados pelo senhor Tasso Gereissati, que presidia o PSDB. Eu não vou usar o que falou o Tasso Gereissati, porque ele estava fazendo uma reflexão autocrítica sobre o que eles tinham feito. Eu vou falar sobre o que aconteceu em 2016, 2017. O que aconteceu foi muito simples. Primeiro, a ida para o governo Temer significou a defesa de uma proposta política, econômica e social terrível, que foi
constitucionalizar a austeridade. Essa foi a primeira. Tiraram o povo do orçamento e a população das decisões por 4 governos consecutivos, 20 anos. Aliás, por 5, né? Por 5 governos consecutivos, 20 anos. Além disso, tá, nós tivemos a malfadada reforma trabalhista, que destruiu as condições de segurança no trabalho para a população brasileira, que estava incorporando um nível de formalidade muito mais elevado do que nunca antes teve. Aí, o que acontece? Acontece que quem participa desta aventura vai ser julgado em 2018. Além disso, a Lava Jato, que era uma proposta de poder expressa naquela fundação que usava 2,5 bilhões de multas cobradas pelos Estados Unidos para a Petrobras, pelos procuradores, que tinham um projeto de poder junto com o Moro, atacaram e atingiram toda o centro, a centro-direita e a direita. Não porque quisessem. O objetivo era destruir o PT e destruir o Lula. Esse era o objetivo, nos destruir. Né? Eu já estava fora do jogo, porque tinha sido sofrido impeachment, mas delenda PT. O que acontece? Acontece que o fogo amigo atinge o PMDB, atinge o PSDB, não são presos, mas são atingidos. E aí acaba com o centro, com a centro-direita e com a direita. Tanto é assim que o Alckmin e o PSDB, que foram sempre os nossos adversários, não inimigos, adversários, em todas as últimas 4 eleições, faz 4% dos votos. E nós, que era para estar destruído, somos a única força que resta. Nós sobrevivemos, ao contrário do que pensavam. Então, por que não tem uma liderança de centro, centro-direita e direita? Porque elas foram simplesmente engolidas no processo que leva o Bolsonaro ao poder. Elas assumem uma tática e uma estratégia suicida. Mas o PT já fez. O PT já fez, por exemplo, no passado, quando precisou, caminhos mais ao centro. Por exemplo, em 2002, foi da centro-esquerda, chegou ao poder. Não está na hora do PT fazer esse movimento, já que tem esse vácuo? Quem vai ocupar esse vácuo? Não é hora de fazer esse movimento e tentar... Querida, você... Não aplicar na polarização, como muitas vezes parece. Falar uma coisa? Você falou muito corretamente, e eu concordo. O PT fez, sim. O meu governo fez. Naqueles momentos, inclusive eu peguei o esgotamento desse processo. Eu peguei o esgotamento porque eu não sei se você percebe que no final do meu governo, a direita, bem representada pelo senhor Eduardo Cunha, tinha assumido a hegemonia dentro do PMDB. O PMDB tinha sido uma forte força do centro democrático. Você teve Ulisses Guimarães, Mário Covas, você teve uma série de lideranças que tinham um projeto para o Brasil que não era entregar o Brasil para os Estados Unidos, que não era pegar a população brasileira e tirar dela todos os direitos numas pseudo-reformas. Você tinha isso. E isso foi muito importante, porque isso garantiu a governabilidade no meu período. Ocorre que a vida não é assim. O que aconteceu? Em 2016, querendo ou não, eu não queria. Eu te asseguro que eu não queria. Houve uma ruptura. A ruptura foi um processo gravíssimo de retirada de uma presidente que eles sabiam que não tinha cometido crime de responsabilidade. Sabiam disso. O Senado faz um parecer dizendo que eu jamais participei
por exemplo, dos empréstimos feitos para a agricultura, porque não era papel da presidência, nenhum governo. A lei é de 74, de 1974. Nenhum presidente participou disso. Eu fui condenada por isso. Eu fui condenada, sem problema. Eu fui condenada por fazer uma coisa que está autorizada no orçamento. Então, o que eu te digo? Houve uma ruptura. Houve opções feitas. Não é que eu, hoje, posso chegar e falar, não, eu quero a mesma situação de antes de 2016. Eu gostaria muito de fazer isso. Eu adoraria que fosse possível a gente fazer um reset. Mas não é possível. E hoje fazer as mesmas coisas que nós fazíamos antes. Ocorre que não tem margem. Houve uma ruptura que não é uma questão de desejo meu ou seu. Agora, foi uma questão de desejo de muita gente por aí. Mas, presidente, essa reset, ele partiria também um pouco de uma autorreflexão ou de uma autoanálise aí de determinados processos. A senhora mesma agora falou que pegou o ciclo final dessa ida para centro-direita. Imagino que essa política econômica que a senhora adotou no início do primeiro mandato com o Joaquim Levy foi uma coisa que desgastou muito a base de apoio de vocês. Esse reset passaria pelo quê, na opinião da senhora, em relação às políticas que vocês adotaram nesse começo de segundo mandato? Veja, por exemplo, as contradições. A política adotada com o Joaquim Levy era para tentar evitar que nós chegássemos a uma crise maior. Na verdade, não foi o Joaquim Levy, por mais inadequado que algumas atitudes do Joaquim Levy possam ter sido, não foi por causa do Joaquim Levy que nós chegamos à crise. Foi porque houve uma coisa que a imprensa noticiou que chamava política do quanto pior, melhor. A pauta-bomba. Não foi eu que botei o nome de pauta-bomba. A pauta-bomba era... todas as medidas eram para conter despesa. As do Executivo. Todas as medidas do Legislativo eram para ampliar a despesa. Isso não precisa de que eu fale, é só procurar na imprensa que você vê. Então, fazer o reset, querida, não é um ato de vontade. Não existe isso no mundo. Ninguém faz um reset do Trump. Ninguém faz um reset da invasão do Iraque. Não tem como isso ocorrer. As forças que vão ter de mudar isso terão de construir o seu caminho. Lá nos Estados Unidos, não sei como é que vai ser com a eleição do Biden, mas é claro que todas as pessoas democratas interessadas no Brasil vão ter de pensar se é adequado esse tipo de política encarnada no Guedes. Nós não podemos dar um salto no escuro. Então, não é um ato, você não age, ninguém age na história, ninguém age e faz política porque resolve que está na hora de mudar. Eu tenho de saber com quem que eu vou mudar, como eu vou mudar e quais são as forças que querem mudar. Veja você que de 2016 até hoje, de 2016 até hoje, nós não saímos daquilo que prometeram, porque prometeram o seguinte: tira a Dilma e aí a economia vai crescer. Nós estávamos vivendo, é só olhar os gráficos. Hoje todo mundo reconhece que tem uma crise, né? Agora, olha o gráfico da última grande crise de commodity, a última grande crise de queda do crescimento da China e de saída dos Estados Unidos de uma política de expansão monetária, e vai dar onde? 2014, 2015, com reflexos violentos em 2015. Presidenta, a presidente fala que quadros econômicos e políticos diferenciados, que eu não posso fingir que não vi. Presidenta, deixa eu, Nayara, só um segundinho. Gente, eu queria
dar as boas-vindas a quem chegou. A gente está entrevistando a ex-presidenta Dilma Rousseff, com um prazer tê-la aqui, presidenta. Estamos aqui com a nossa correspondente Nayara Gallagher Gortasa e com Thalita Bedinelli. Agora a Nayara vai fazer uma nova pergunta para a presidenta. Obrigada, Nayara. Como a presidente fala, é impossível fazer reset. A gente está aqui, é 2020, tem umas eleições no fim do ano, tem umas eleições municipais. Quais são os companheiros de viagem que o PT quer para essa fase? Olha, eu não atuo precisamente nessa área, mas eu posso dizer aqueles que eu acho que o PT deve querer. Quem é o próximo exame ante a cidadania. A cidadania vai ter voz, então. Eu acho que o PT tem de fazer uma aliança a mais ampla possível no campo popular. Com quem? Acho que o que as pessoas pedem numa eleição municipal é um comprometimento com seus interesses específicos. E no Brasil, nós temos graves problemas nas cidades. Então, por exemplo, eu acho que tem uma pauta claramente democrática e uma pauta claramente baseada nos interesses de renda, habitação, aposentadoria e trabalho. Ok. Então, por exemplo, o PT tem selecionado já os candidatos para Rio de Janeiro, é Benedita Silva, e para aqui em São Paulo é Gilmar Tato. Gilmar Tato. Já. Eles são as pessoas. Isso reflete a diversidade do Brasil ou as candidaturas precisam ter mais jovens, mais mulheres, mais negros? Bom, que eu saiba, a Benedita é mulher. A Benedita é negra, sim, mas ela não é a renovação. Sim, ela não é a renovação. E o Gilmar Tato saiu de uma eleição em que ele ganhou a eleição democraticamente. Tudo é super democrático e legítimo. Eu não estou falando que não é. Mas é representativo? Eu estou te dizendo o seguinte, pelo critério de eleição, ele foi eleito por todos os militantes do PT, tá? E ganhou essa eleição. Eu, inclusive, defendo a eleição dele, apesar do candidato que foi derrotado por 15 votos ter a minha preferência, que era o ex-ministro Alexandre Padilha, que foi responsável comigo pela construção do programa Mais Médicos. Agora, o Gilmar Tato ganhou legitimamente, justamente, numa eleição clara e aberta. Tem todo o direito de se candidatar. Ele representa aquilo que é o pensamento do PT em São Paulo. Agora, presidenta... Eu quero só defender a Benedita, porque eu acho que a Benedita da Silva ela é um exemplo, um contra-exemplo no Brasil. Contra por quê? Porque a Benedita, ela reflete, ela é uma liderança que teve capacidade de enfrentar a mais grave segregação no Brasil, porque sempre foi escondida e tentada ser diluída, que é da escravidão. Né? A Benedita, ela já foi governadora do Rio. A Benedita tem tido no Congresso uma pauta que eu considero fundamental. Por exemplo, ela relatou a pauta das domésticas, porque no Brasil, eu não sei se você sabe, que as domésticas não tinham direitos trabalhistas. Eu sei. Tampouco tinham na Espanha, é? Quê? Tampouco tinham na Espanha. Na Espanha isso mudou faz uns anos. Não sempre tiveram direitos trabalhistas. Elas não tiveram. Pois é, aqui no Brasil, as domésticas não tinham. Na Espanha, não é porque as domésticas são de outros países? Não. A Espanha não tem um problema com o racismo porque é uma sociedade... Sim, tem problemas. Tem outros países da Europa, por exemplo, os mais pobres. E aí há também uma segregação por... Não é igual a um país que vem de escravidão. O que estou perguntando é se os candidatos
para as próximas eleições do PT? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a Benedita é um patrimônio da luta das mulheres e dos negros no Brasil. Fora de Rio de Janeiro e de São Paulo, para o resto das candidaturas, precisa ter mais diversidade? Mais jovens? Eu creio que ainda não está feito em todos os lugares, pelo menos ao que eu saiba. Aqui no Rio Grande do Sul, onde eu estou, a candidata a prefeita não é do PT, mas é uma pessoa jovem e uma militante, a Manuela. Uhum. Né? Presidenta. Então, acho que terá essa diversidade necessariamente, até porque você vê que nem sempre serão candidatos só do PT, só do PCdoB, ou só do PSOL, ou só de quem quer que seja. Nós queríamos apoiar o Freixo no Rio de Janeiro. No entanto, mas ele não vai concorrer. Sim, não, porque não houve acordo dentro do PSOL. Agora, e aí, ele não aceitou ser candidato. Presidenta, tradicionalmente no Brasil, a gente fala, a senhora falou de tempo, né? Que quem não tem as condições não controla o tempo. Tradicionalmente no Brasil, a gente... Isso vale para todo mundo, né? Exato. Não é só para o Brasil. As municipais abrem oficialmente a discussão sobre as presidenciais. O que a senhora acha de 2022? O nome do PT segue sendo Lula? Olha, eu vou te dizer, primeiro, eu acho que ela abre, mas eu não sei se você já reparou uma coisa interessante no Brasil. As proporcionais e as majoritárias, elas têm características diferentes. As majoritárias tratam a majoritária presidencial trata do problema político do Brasil. E trata de uma forma sempre mais progressista do que as proporcionais. E, inequivocamente, nós temos um Congresso conservador. O Bolsonaro foge à regra, porque o Congresso é conservador, mas não é neofascista. O Bolsonaro é neofascista. É a primeira grande eleição em que isso ocorre. Mas, tradicionalmente, as proporcionais são mais conservadoras. No caso das prefeituras, é diferente, a regra é outra. As prefeituras são eleitas dependendo da situação, muito influenciada pelos problemas locais e menos pelos problemas nacionais. Eu acho que esse ano elas serão influenciadas pela forma pela qual os governos em exercício estão enfrentando o coronavírus, de um lado, dois, e pela forma como que as pessoas estão sentindo e estão sentindo de forma clara quais são as consequências de tudo que até agora chegou a elas na sua forma de viver. Eu quero dizer o seguinte, o que está acontecendo nos Estados Unidos, que foi detonado pela morte absurda, né, com um policial apertando o pescoço de um negro, o George Floyd, que é essa explosão, que é uma explosão de raça e contra a desigualdade, ela pode surgir no Brasil, nós não sabemos isso. Como é que as pessoas vão viver a sua situação, né, de violência, de desigualdade, de racismo e de doença. A senhora acha, então, pode aparecer uma nova liderança que não Lula? Vai influenciar. Isso eu acho que vai influenciar a eleição municipal completamente. É impossível não influenciar. E pela presidencial? Eu acho que terá esse caráter mais nacional. O Lula disse que não quer mais ser candidato, certo? Então, eu não posso falar outra coisa. Eu acho que ele continua sendo, mesmo não querendo ser candidato, ele continua sendo a liderança mais expressiva no campo popular. Ou seja, é a pessoa que detém maior apoio popular dentre todos os possíveis candidatos. Agora, ele disse que não quer ser.
E o PT estaria pronto para apoiar, como Thalita? O PT vai então, exatamente essa próprio. Vai apoiar quem? Quem que você quer que o PT apoie? Não sei, estou perguntando. Eu acho que é uma das coisas mais engraçadas aqui no Brasil, porque ela é espanhola. Você já viu alguma vez na Espanha? É uma pergunta que eu faço para a Nayara. Uma discussão. Eu não quero ser entrevistada. Não. É uma pergunta retórica. Não é uma pergunta para você responder, é só retórica. Você já viu, por acaso, na Espanha, alguma discussão a respeito de que o PSOE devia apoiar um candidato do Podemos antes da eleição? Nunca vi. Os dois vão, apresentam o seu candidato e depois podem fazer acordo. Ninguém abre mão da sua própria força. Não conheço em lugar nenhum do mundo. Se vocês tiverem exemplo para me dar, vocês me deem, porque eu acho que isso é uma armadilha que muitas vezes, né, o establishment faz, tentando aproveitar da boa vontade dos brasileiros. Não existe isso no mundo. As forças, elas apresentam com as suas caras. Depois, elas podem fazer acordos, como é o caso do Pedro Sánchez, junto com o Pablo Iglesias. E eu acompanhei toda a dificuldade dessa aliança, sempre discutidas, né? Não é só o Pablo Iglesias, é toda a esquerda, vamos dizer, a esquerda lá da Catalunha, e todos os outros movimentos que formam... A esquerda nacionalista. Agora, eles entram na eleição, cada um com a sua cara. É isso que tem que ser feito no Brasil. O que acontece que no Brasil, de repente, tem uma coisa estranhíssima. O que tem 12% dos votos pede que os que têm 40% renunciem e apoiem o de 10%. É fantástico. E tem proposta... Tinha aquela história, na época do tráfico de escravos no Brasil, que dizia o seguinte: eles fingiam que não tinha tráfico de escravos. Então, criou-se a expressão, é para inglês ver. Ou seja, a realidade é outra. Isso é conversa para inglês ver. Não, isso de fato, assim, o PT tem um estoque de votos muito forte, ele conseguiu essa transferência de votos com muito sucesso ao candidato Haddad na última eleição, mas ainda assim a gente está falando de um cenário em que a gente tem um Bolsonaro aí que nesse momento está decaindo nas pesquisas, mas tem uma base de apoio fiel que parece não abandoná-lo, que a gente ainda não sabe qual é, né? Você fala em 12% até 30%, quer dizer, isso vai variar muito. E aí, do outro lado, você tem o PT, que também tem uma base de apoio aí, que gira mais ou menos em torno disso. E depois você tem todo um outro espectro de pessoas que não querem votar nem no Bolsonaro, nem no PT. A rejeição ao PT é muito forte. E isso se mostrava, né? As próprias pesquisas de segundo turno diziam que o candidato do PT não ganharia, que o Ciro Gomes teria mais possibilidade de ganhar do Bolsonaro do que o PT. Em nome de enfrentar o Bolsonaro, se chegarmos à situação em que teremos que enfrentar Bolsonaro novamente, Bolsonaro será líder dessas pesquisas, se recupera, enfim, não seria o caso de o PT abrir mão em nome de uma possível candidatura... Mas abrir mão para quem? Para quem tem 10%? O seu raciocínio não fica em pé, minha querida. Mas minha querida, quem tem 10%, você está dizendo para mim o seguinte... consegue vencer Bolsonaro, como se mostrava com o Ciro, querida, não? presta atenção no que você está me dizendo. Presta atenção no que você disse para mim. Você disse para mim o seguinte, tá? O PT tem... o PT e o Bolsonaro. Aí, e o resto está todo fragmentado e pulverizado. Então, eu abro mão de uns para o pulverizado, porque é ele que vai ganhar. Mas a rejeição ao PT é muito grande. Mas e a rejeição a quem tem 10%, querida? E a rejeição a quem tem 10%? Os cenários mostravam que desculpa, é difícil assim. Mas tá bom, dentro do seu raciocínio, o que explica para você, no seu raciocínio, que alguém não terá rejeição? As pesquisas mostravam... O exemplo Cristina Kirchner, presidenta. Por exemplo... Não, mas ali é outro. É o mesmo campo.
Ok. Mas é uma outra pessoa. Querida, me desculpa, é como foi o Haddad. O Mas Alberto não funcionou. Fernandes, eu conheci Alberto Fernandes dentro do kirchnerismo. Eu o conheci dentro do kirchnerismo. O que a Cristina fez? A Cristina abriu mão para outra pessoa, dentro do campo dela, você me desculpa. O exemplo da Cristina Kirchner, ele reforça o que eu estou dizendo. Entendi. Mas essa pessoa agora é Fernando Haddad? Isso é o futuro? Pode ser uma pessoa do campo, entendeu? O Lula já falou no Fernando Haddad, o Lula já falou no Flávio Dino. O que não é possível é eu achar que uma pessoa fora de um determinado campo, que tem pelo menos a maioria do campo de oposição, vai abrir mão para quem tem 10%, que essa era o problema. Esse era a proposta. A troco. Eu gostaria de perguntar... A Cristina Kirchner abriu mão para o Alberto Fernandes, que foi o principal assessor do Néstor Kirchner. Gostaria de voltar para os protestos nos Estados Unidos e para a questão das mulheres. A senhora foi a primeira presidenta do Brasil, mas ainda, e isso é muito surpreendente às vezes, no Congresso tem só 15% de mulheres. É um número muito, muito baixo. E nos Estados Unidos tiveram um presidente negro, mas agora tem umas protestas muito, muito fortes na rua. Então, uma coisa é chegar uma pessoa do grupo discriminado, chegar para o poder, e outra coisa é fazer o cambio, a transformação profunda. Como você interpreta isso? Que é o que falta? É tempo? Olha, eu não acredito que quando ou um negro ou uma mulher chegam na presidência, eles têm imediata capacidade de instaurar uma mudança estruturante em algo que leva desde o início da nossa formação, né? Sendo que aqui é grave, porque as negras, como aqui não teve uma colonização branca, nós somos um país majoritariamente negro. Nós somos um país que somos a segunda nação negra fora da África. Só ganha de nós um país africano, que é a Nigéria. Uhum. Bom, no caso de mulher, né, e de negro, o que nós fizemos no meu governo foi tentar empoderar as mulheres. Porque a transformação das mulheres não vem só pelo governo, vem pelo movimento de mulheres também, pela capacidade desse movimento de se fortalecer. Aqui no Brasil, não há como fazer política social que não seja centrada na mulher. Por um motivo muito simples, pelo papel que a mulher ocupa na família do brasileiro. Então, o Bolsa Família, tá, foi destinado prioritariamente para a mulher. Quando nós fizemos o Minha Casa Minha Vida, o Minha Casa Minha Vida era para a família, principalmente para criança e jovem. Como é que se atinge criança e jovem? Se atinge criança e jovem via as suas famílias. No caso específico, nós demos prioridade para a mulher ter o título do imóvel, porque a mulher não sai vendendo o título do imóvel por conta dos seus filhos. Então a gente concentrou a política social muito em cima da priorização das mulheres. Mas, ao mesmo tempo, eu estou falando também do governo Lula, fizemos uma política de contenção da violência. Tá? Você não acaba com ela, mas você tem de conter. Você tem de mostrar que vai ter consequência para quem matar a mulher. E aí, foram duas leis que eu acho que são estratégicas. Uma, a da Maria da Penha, que criminalizava e colocava na cadeia a agressão doméstica da mulher. E a outra é do feminicídio, que transformava em crime inafiançável a morte de mulheres.
Bom, além disso, toda uma política de combate à violência, a Casa da Mulher Brasileira, para poder. Você tem de acolher a mulher vítima de violência, não adianta deixá-la dentro de casa. Se ela ficar dentro de casa, ela pode chegar a ser assassinada. Então, a Casa da Mulher Brasileira era uma ação que não era só do governo federal, implicava numa relação com as polícias, com a justiça, com os juízes de menor, para poder dar apoio e respaldo para a mulher. Então, você teve essas coisas. Agora, isso não significa que nós alteramos uma coisa gravíssima no Brasil, que é o patriarcalismo. Você veja como é que usam uma linguagem, um léxico misógino contra mim. Uhum. Isso eu não vou falar aqui dos absurdos com caráter sexual, mas eu te digo alguns que eram típicos da caracterização na luta política de melhor nível, que era o seguinte: eu era uma mulher dura. Um homem não seria duro, seria um homem forte. Você já viu um homem ser chamado de duro? Não, porque não é qualidade. Mulher tem de ser. Como eles não têm o menor compromisso com a lógica, além de eu ser dura, eu era uma mulher fraca. Porque não tem. O jogo não é lógico, o jogo é emocional. Ou seja, tinha aquelas características da mulher, não enfrenta o perigo. Tanto é que, até o final, eles queriam que eu não fosse me defender no Senado. E diziam para mim... São eles? Eles, os senadores, minha filha. Eu recebi dos senadores a seguinte observação, né? Eles argumentaram que poderia ser muito desgastante, como se o impeachment já não fosse desgastante o suficiente. Chegar lá e debater não é desgaste, né? É democracia e afirmação de posição. E outra coisa muito típica, eu era uma pessoa obcecada pelo trabalho. Eu obrigava todo mundo a trabalhar, não deixava ninguém descansar. O homem não seria esse carrasco do trabalho, seria como ele é criativo, como ele é dedicado, como ele é empreendedor. Então, isso julgava o tempo inteiro, e é óbvio. Tem até um artigo de um holandês, eu sempre esqueço o nome dele, mas que ele mostra todas a utilização, né? Toda a utilização de todo um aparato linguístico para me atacar usando a misoginia. E isso é bem característico, faziam com a Cristina também. A senhora tendo chegado nessa posição que é histórica e que é indelével na história de ter sido a nossa primeira presidenta e ter exposto também no exercício do poder essas críticas patriarcais que a senhora está se referindo, do ponto de vista do movimento feminista, também há algumas críticas que se perguntam: não teria sido a hora de ter aproveitado essa presença inédita na presidência para avançar, por exemplo, na questão dos direitos reprodutivos, como na questão do aborto? A senhora teve que ceder, por exemplo, à bancada evangélica, algumas questões da saúde reprodutiva no SUS. A senhora pensa sobre isso? Olha aqui, vou só te dar um exemplo lindo. Nós estávamos passando a lei do feminicídio. Porque não é o governo, né? Quando quer que eu altere a lei reprodutiva, eu tenho de alterar no Congresso, né? Eu não altero o que eu quero, porque tem essa complexidade. Mas eu quero te dar um exemplo. Você sabe qual foi a condição para aprovar a lei do feminicídio? Você sabe que quando você manda uma lei para o Congresso, você manda uma justificativa da lei, né? Ela acompanha o texto eminentemente legislativo, uma justificativa. Nessa justificativa do feminicídio, a gente falava no viés.
tem de ter um viés de gênero. Ou tira o viés de gênero, ou a gente não aprova a lei de feminicídio. Querida, nós vivemos num mundo em que há um descompasso no Congresso, que eu estava tentando falar aquela hora, entre o Congresso e o governo da União, tem um descompasso. Que cabe à população brasileira resolver. O Congresso é conservador, hein? É conservador nos costumes, é conservador na política, e, portanto, ele traz limitações. Obviamente, eu podia ter feito mais coisas. Nós tentamos, no caso do SUS, obrigar o SUS, e conseguimos, obrigar o SUS a tratar de violência contra a mulher, obrigar o SUS a atender todas as questões relativas à lei do aborto, nas condições em que podia abortar. Agora, nós não tínhamos como ir mais além, nós não tínhamos correlação de forças, porque eu tinha, em 500 mais de 540 parlamentares, eu devia ter uns 100, 120. E isso explica o impeachment. Presidenta, ao mesmo tempo, hoje a gente... Eu não só quero mostrar como é que a França resolve isso. Sabe como é que ela resolve? Primeiro, ela elege o presidente. Na sequência, ela elege o Congresso. Depois do presidente eleito. Thalita. Queria aproveitar e emendar essa questão de, enfim, de como é o Congresso hoje, ao mesmo tempo a gente vê movimentos jovens muito orgânicos surgindo na sociedade, movimentos feministas dentro de colégio, que têm feito discussões bastante importantes, né? Dá uma esperançazinha ali no futuro que a gente vai ter, né? A senhora tem uma esperança? O que hoje te dá mais esperança no Brasil, do futuro, no Brasil, que o seu neto Gabriel, por exemplo, vai receber, enfim? Eu te digo que eu concordo totalmente contigo. O que me dá esperança é a juventude. Por que eu acho isso? Porque a juventude, muitas vezes, por exemplo, a minha geração, a geração dos anos 60, 70, é vista como uma geração que foi capaz de ir para as ruas, etc. Eu acho que ela tinha suas limitações. E quando eu vejo hoje, nas ruas, quem vai para as ruas, quem fala contra o racismo e que, por exemplo, durante meu impeachment, fez as maiores manifestações, foram os movimentos de mulheres. Mas eu acredito que o nível de consciência da juventude que está nos colégios, ele é maior hoje do que foi a média nesse interregno. Eu acho que a juventude, e isso ficou claro quando começa aquela reação nos colégios contra todas as atitudes de fechamento no governo Temer, né? E eu acredito, então, que vai haver uma grande primavera de juventude no Brasil. Nós vamos ver a juventude assumindo as principais bandeiras, não só as sociais, mas também as identitárias. Porque, pelo menos pelo que eu vejo, é mais difícil hoje você ter um jovem que acredita que a mulher tem de ficar no seu lugar, que não tem de ter o eles por elas, que eu acho um movimento fantástico, né? Os homens assumir que são paternalistas e defenderem também a luta das mulheres. Mas eu vejo isso, eu vejo que há uma maior compreensão contra também a questão da sexualidade dos jovens, né? De aceitação dos movimentos de diversificação, aqueles que optam por relações homossexuais. Enfim, eu acho que os jovens têm hoje uma maior abertura para o mundo e que pode ser a grande força. Pode não. É difícil que o Brasil se transforme sem a juventude, muito difícil. Eu acho que não existe hipótese de sem a juventude haver transformação no Brasil. Então, eu tenho uma imensa esperança na juventude. Até ontem eu estava falando isso numa outra live, que
eu considero que o caminho da juventude... Travou? Travou? Acho que travou. Acho que sim. Presidenta, leitores do país, peço desculpa por esse pequeno desvio técnico. Vamos ver se a presidenta volta a nos falar. Estamos aqui com a correspondente Nayara Galarga Bortazzi, com a editora adjunta Thalita Bedinelli, entrevistando a ex-presidenta Dilma Rousseff. Vamos ver se isso consegue, se a gente consegue um contato com a presidenta. Vamos esperar um minutinho. A presidenta estava falando há pouco, agora acho que vai voltar. Ótimo, presidente, que bom que você segue com a gente. Eu queria fazer 2 perguntinhas para encerrar, presidente. Primeiro, perguntar uma coisa cara para o PT, que é a questão do Bolsa Família. Agora o ministro Paulo Guedes fala que vai mudar o programa para a Renda Brasil, e se o PT não deveria ter transformado a Bolsa Família em lei para evitar possíveis mudanças no programa que vocês consideram tão central. E, por último, eu queria que a senhora desse um depoimento como ex-presidenta, como uma mulher com uma vivência política inigualável, que passou pelo que passou durante a ditadura, do que é enfrentar essa pandemia e como é que a senhora vê o mundo pós-pandemia. Você está me fazendo 2 perguntas, né? Eu vou tentar ser mais sintética, mas é difícil. Tá bom. Então, é o seguinte, no caso do Bolsa Família, tá? A gente teria sido melhor se a gente tivesse transformado em lei. Eu acredito que o Bolsa Família, ele tem de ser, e essa era sempre foi um processo nosso, eu acho que ele tem de cada vez mais se dirigir por uma renda mínima, dada àquelas famílias mais necessitadas. O Bolsa Família sempre foi um complemento de renda. Ele não era... As pessoas tinham um preconceito e diziam que ninguém do Bolsa Família trabalhava. O DEM falava muito isso. Porque vamos lembrar que os democratas foram contra. E diziam que era um conjunto de pessoas que não trabalhavam. É mentira. O Bolsa Família, as pessoas sempre trabalharam, elas não tinham era renda suficiente para tratar dos seus filhos. E a gente percebeu que criança e jovem eram os mais afetados, os que tinham menos renda, né? Então, como você dá renda a eles? Para as famílias jovens. O Bolsa Família foi para as famílias jovens. Por quê? Porque aqueles de faixa etária maior tinham a cobertura da aposentadoria, do BPC. Acontece que desmontaram a cobertura do BPC e da aposentadoria, né? Então, você vai ter um Bolsa Família dirigindo para a renda mínima. O que quer fazer o Paulo Guedes não é isso. Ele está querendo fazer economia nas costas da população mais pobre. Por quê? Seguro-desemprego não tem nada a ver com Bolsa Família. Seguro-defeso, idem. São processos que atuam na área da produção. O Bolsa Família faz parte de uma rede de proteção social. Essa rede de proteção social tem vários componentes. Você não vai botar aposentadoria dentro do Bolsa Família. Como você não vai poder colocar dentro do Bolsa Família uma coisa fundamental, que é, né, o seguro-desemprego. Então, o Bolsa Família é rede de proteção social, é renda mínima garantida, é acabar com a insegurança da população nesse mundo do Uber, nesse mundo da chamada uberização, da criação do precariado. Isso é uma coisa. A segunda pergunta sua, que está aí, é a questão do que vai ter pós-coronavírus. Eu concordo com isso. O coronavírus não inventa tendência. Ele radicaliza, acentua ou barra tendências existentes. Acho que haverá as seguintes tendências. Um aumento da percepção do papel dos Estados nacionais. Acaba aquela versão do Estado mínimo. A gente
que era, entre aspas, né, dos neoliberais, tende a acabar com o Estado tributando, tende a acabar com o Estado intervindo na economia, tende a acabar com o Estado na saúde, tende a acabar com o Estado na educação, porque tudo isso distorce. O que fica claro perante essa pandemia é que, sem o Estado, você não consegue encarar uma epidemia desse porte. Então, o aumento da insegurança implicará um fortalecimento dos estados, das políticas sociais de saúde e educação, de proteção social, uma relação também para impedir falências, porque as falências estão acontecendo. Então, você tem micro, pequenas e médias empresas sem acesso ao crédito. Então, uma discussão clara sobre o papel do crédito nessas circunstâncias e o papel da financiarização do sistema. Agora, isso pode resultar, obviamente, numa saída retrógrada ou uma saída progressista. Eu não acredito, por exemplo, não estou falando aqui no Brasil, porque aqui tem outros componentes. Eu não acredito que nos Estados Unidos e na Europa você terá espaço para fazer uma política de austeridade como aquela do pós-2008. Não acredito. Acho que vai haver um aumento da tributação. Em quê? Tributação sobre grandes riquezas, sobre patrimônio, sobre ganhos de capital. Haverá. Por quê? Porque não tem de onde tirar dinheiro. E não sou eu que falo só isso, não. Interessante que fala isso também o Financial Times, o Martin Wolf, o maior analista político do Financial Times. Pessoa que não pode ser acusada de bolivariano. Não é bolivariano. Acho que terá um aumento bastante efetivo de regionalizações globais, ou seja, que a globalização terá um certo recuo e aumentará a globalização regionalmente, buscando maior segurança em algumas cadeias de valor. Exemplo, na área médica, em várias áreas. Mas também terá um aumento do conflito, acho, do conflito China-Estados Unidos. Dentro da Europa, acho complicadíssima a situação se não tiver um apoio efetivo aos países mais afetados, como a Itália e a Espanha, dando 2 exemplos. É óbvio que essa tentativa da União Europeia com o pacote de 750 bilhões de dólares, sendo que 2/3 é grant e o resto é empréstimo, ela melhora. Mas o percentual que vai ser dirigido para essas economias eu achei um pouco pequeno. Não sei o que resultará do euroceticismo, que aumentou muito na Itália, por exemplo. E nós? Aqui no Brasil, nós estamos com um problema seríssimo. Por quê? Porque aqui, essas políticas de contenção da pandemia, mas também dos efeitos econômicos dela, como, por exemplo, impedir falências, levando crédito barato, sem burocracia para micro, pequenas e médias empresas, não foi feito. Proteção do emprego, não foi feito. Medidas contra o desemprego, auxiliando as empresas a não desempregar, foram feitas em detrimento do trabalhador, sem também beneficiar tanto as empresas. E o que é mais grave é a questão da retirada dos R$600, que está sendo agitada por aí. Mas agora vai ser prorrogado por 2 meses, não com R$600. Isso é a negociação. Mas agora. é essa a questão. R$600 já é difícil. R$600 já é difícil. Numa família com um casal, é difícil R$600. Uma família só dirigida por mulher, ela ganha 1.100, 1.200.
Mas é difícil, não é algo garantido. E, principalmente, porque não atinge todo mundo. Não atinge gente que perdeu a renda, apesar de não ser aquelas tipificadas. Né? Principalmente os micros e os informais. Então, eu acho que ou estende isso por um prazo ilimitado até o final do ano, ou além do final do ano, que seria o mais adequado, e percebe que, sem uma renda mínima no Brasil, nós vamos ter uma catástrofe social, um caos social. Porque se 104 milhões ganham per capita até R$ 413, isso considerando eles empregados. No desemprego, e com essa tentativa deles de sempre estreitar quem ganha e tem acesso, você terá milhões de pessoas fora do atendimento. E eu te digo mais, acho que essa política maluca de flexibilização, ela é assim ela é um absurdo. Por quê? Porque você começa a abrir sem ter condições. De qualquer jeito, você aumenta a possibilidade de contaminação. E, ao mesmo tempo, as pessoas com mais poder aquisitivo estão temerosas. Então, a redução, por exemplo, da ida de consumidores para restaurantes, a redução da ida de pessoas para as academias, a idas aos shoppings. Então, você tem algo que pode se tornar extremamente complexo. E vamos lembrar que nós somos o epicentro Nós estamos contratados para ser o epicentro da pandemia. Ao começar a cair os Estados Unidos, e com a taxa de expansão que nós temos, nós seremos, sem sombra de dúvida, o polo principal da expansão da doença. Acontece que nós começamos a flexibilizar sem as pré-condições. Sem teste. O Brasil não testa. Se você for perguntar por quê, e acho que é uma curiosidade que vocês deviam perguntar todo dia, por que não testa? Por que tem tão pouco? Porque o Brasil é campeão da falta de testes, sendo os testes cruciais para manter o isolamento e para flexibilizar, para gerir a crise. Como é que você gere? Você está lá no governo. Você gere como a crise? Se você quer gerir. Você só gere com teste. Se você não quer gerir, se você achar que o negócio é a contaminação do rebanho, porque, afinal de contas, todos nós vamos morrer, que é a tese do Bolsonaro, não precisa de teste. Agora, eu acredito que é inviável o Brasil não ter teste. Acho que é uma das coisas mais dramáticas que mostram o colapso da gestão no Brasil, da governabilidade, é não ter teste. Porque o teste é crucial para você saber quando você abre, quando você fecha, como você conduz num país continental a diversidade de respostas, porque tem diversidade de respostas. Né? Não existe nem só o isolamento puro e o lockdown, e nem só a abertura ilimitada. Então, é impossível o Brasil continuar do jeito que está. Nós teremos a maior crise sanitária do mundo e, possivelmente, segundo o Banco Mundial, teremos uma queda de 8% do PIB, que eu acho que pode vir a se tornar maior do que isso. Bom, presidenta, com esse diagnóstico sombrio, eu queria agradecer a senhora pelas análises políticas, por ter dedicado esse tempo conosco nessa entrevista, mais uma da série de entrevistas que o El País está fazendo ao vivo. Queria convidar os leitores que não conseguiram ver a entrevista inteira, ela fica disponível no nosso site e no nosso Facebook e também no nosso YouTube. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, a participação da Thalita Bedinelli, nossa editora adjunta, e de Nayala Galarga Gortaza, que é a nossa correspondente da Espanha aqui no Brasil.
Muito obrigada, presidenta, mais Eu uma vez. só queria fazer uma despedida, queria agradecer a Claro. vocês, tá? Queria dizer para vocês que foi muito boa essa entrevista, queria agradecer a você, Flávia, a Thalita e a minha querida representante aqui Nayara. da imprensa espanhola, que fala muito bem português, a Nayara. Muito obrigada, presidente. Eu tenho até assim, uma certa, te digo, viu, Nayara, tenho uma certa inveja, porque o meu portunhol é uma coisa horrorosa. Você está falando com a gramática bonitinha, sujeito, predicado, e toda a fala está muito... É visível que você está estudando, você está boa na gramática. A minha professora vai estar muito orgulhosa. Pois eu quero te dizer que eu muito invejosa. Muito prazer, obrigada. verdade. Um péssimo portunhol. Muito obrigada, presidenta. Um grande mais abraço a vocês todos. Obrigado. Que se cuide com você, a senhora e a sua família. Obrigado. Obrigada. E a vocês também, Muito e pela obrigada. vida no Brasil, pela vida.